Oh, glória. Já entrou a Cleusa. A paz, boa noite. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Os irmãos já vai entrando. Já vai se acomodando em nome de Jesus. Para que nós possamos dar início nessa live desta noite. A Érica, ô glória, a paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus. Se algum nome, irmãos, que eu não falar aqui é porque realmente não estou conseguindo ler, tá bom? Mas alguns que aparecem aqui eu dou uma paz do Senhor, amém? Glória a Deus, seja bem-vindo, amém. Tá bom o som, a imagem? Como é que está aí, dona Érica? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tá ótimo, né? Glória a Deus. Deus é bom. Se Deus ele não chega adiantado e nem atrasado, ele sempre chega na hora certa. Aleluia. Glórias é teu nome, Pai. Aleluia. Nós estaremos nessa noite, Senhor, para te glorificar, para exaltar e reconhecer que tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. A igreja do Senhor, vamos se achegando, se acomodando. Vamos fazer como no passado, que quando Jesus chegava ali no monte, a multidão já estava esperando Jesus para ouvir a voz do Senhor, aleluia, para tomar conselho dele, aleluia. Glórias sejam bem-vindas em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Verônica, seja bem-vinda, a paz do Senhor, minha mãe, minha irmã. Glória a Deus, que bom que você já está sintonizado aqui conosco. Eu sei que nessa noite eu creio que a palavra será uma bênção para nossas vidas. E realmente Deus manda comida fresca para nós. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esperar mais 2 minutinhos para que entre mais irmãos que às vezes estão aí tentando entrar e não conseguiu entrar. Mas nós vamos dar início. Aleluia. Glórias é teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O dia hoje está uma maravilha. Foi uma maravilha, aliás. E essa noite com certeza está mais fresquinho. Deus manda um refrigério para a terra nesta noite. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos dar início desta live desta noite. Eu creio que o nosso Deus já está presente. Essa noite está mais fresco, né? Com certeza, irmã Érica. Com certeza está mais fresco. Aleluia. É o nosso Deus soprando o sopro do refrigério sobre a terra. Ele manda para o justo e para o injusto. Deus não faz acepção de pessoa. Aleluia. E nós vamos dar início nessa noite. Eu quero pedir aos irmãos que esteja comigo em oração neste momento, que eu quero apresentar essa live, apresentar a minha vida, a vida da igreja, e cada um está na sua casa neste momento para ouvir a ministração da palavra. E eu quero orar e agradecer o Senhor pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez em nome de Jesus, amém? Vamos agradecer o Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós, Senhor, estamos diante da tua presença, papai, para glorificar, para adorar, para enaltecer o teu nome, Senhor, pela tua fidelidade para conosco, porque até o dia de hoje, meu Pai, as tuas mãos fortes, meu Pai, tem nos sustentado. Senhor Deus, em nome de Jesus, limpa-nos, Senhor, nos lava, nos purifica, nos faz dignos, Senhor, de estar na tua presença, Pai. Oh Deus, perdoa nossos pecados, a nossa negligência, meu Pai. Tira de nós, meu Pai, tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Tudo aquilo que nós fizemos, Senhor, que magoou teu coração, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia da tua igreja. Pai santo, Pai amado, neste momento, ó Deus, eu apresento a minha vida no teu altar, Senhor, para que possa ser, meu Deus, como instrumento nesta noite,
para o teu louvor, para a tua glória. Que use, Senhor, a minha vida mais uma vez para estar ministrando a tua igreja, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque até aqui as tuas mãos fortes têm me sustentado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Ser conosco, meu Pai, até o término desta live, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Eu quero trazer uma palavra nesta noite que está em Atos 16, 22. Eu intitulei essa palavra O Exemplo de Paulo e Silas. Apesar de várias coisas que o apóstolo Paulo passou, só vou dar um feedback aqui do 16, do versículo 1 até o 10, para dar mais ou menos uma introdução daquilo que eu quero falar nesta noite, daquilo que nós vamos receber da parte do Espírito Santo, para que nós possamos estar colocando a nossa vida alinhada com o Senhor. E nesta noite eu quero trazer esta palavra que eu fiquei, isso bateu no meu coração de manhã, e eu dizendo, Senhor, o que vou pregar para a tua igreja nesta noite. E o Senhor, eu viro a Bíblia para lá, viro para cá e nada acontece. Mas eu creio que o Espírito Santo falou ao meu coração, vai em Atos, fala de Paulo. Paulo é um exemplo totalmente maravilhoso para nossas vidas. E aqui no capítulo 16, eu quero dar um feedback, no capítulo 15, no versículo 16, na segunda viagem missionária, a separação entre Paulo e Barnabé. Teve um motivo ali, uma divergência entre Paulo e Barnabé, que levou uma separação. E a palavra diz aqui, eu não vou ler tudo, mas vou dar só alguma entrada, amém? Aí no 37, não é nem 36, 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha e não os acompanhando no trabalho. Então Paulo achou ali que João Marcos, como ele não acompanhava no trabalho, não era justo andar com ele e Sila ali e Barnabé nas viagens. Mas aí Paulo diz aqui no 39, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marco, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Sila, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria, a Cilícia, confirmando as igrejas. Então Paulo saiu juntamente com Sila, aliás, confirmando a igreja. E chega aqui no capítulo 16, ele chega então em Derbe e Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Depois chega aqui no 3, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então o que ele fez? Ele queria levar Timóteo juntamente com ele nessas viagens missionárias, só que tinha um porém, ele não era circuncidado, porque era filho de grego. Então Paulo circuncidou Timóteo, e a palavra continua dizendo aqui, no 4, ao passar pela cidade, entregava os irmãos para que observasse as decisões tomadas pelo apóstolo e presbítero de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, de dia em dia, e aumentava em número. Olha que interessante, Paulo teve aquela divergência lá atrás com Barnabé, por causa de João Marco, né? Mas ele seguiu para outro lado, e Barnabé seguiu com João Marco, mas ele não parou a obra, ele continuou confirmando a igreja. E hoje, no nosso dia, trazendo para o nosso dia hoje, qualquer coisa que tem dentro da igreja, qualquer coisinha que acontece dentro da igreja, eu vou sair da igreja, não vou fazer a obra, não vou continuar, mas o Senhor nos escolheu para confirmar a igreja do Senhor nesses dias. E a palavra diz aqui no 6, e percorrendo a região de Frígio e Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então Paulo, quando chegou aqui na região de Frígio e Gálata, ele foi impedido pelo Espírito Santo de não ministrar ali na Ásia, mas tinha um motivo.
Eu vejo, lendo a palavra, você vai ver o que Deus queria usar Paulo em outra circunstância. Ele queria trazer salvação a Lídia, ele queria trazer libertação àquela mulher que estava possuída de demônio, porque mais na frente, Paulo diz aqui ainda, no 7, confrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitia, que ele insistia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu Paulo sair dali. Mas chega no 9, à noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quer dizer, em visão, Paulo teve ali uma visão com um homem, dizendo ali: olha, vem até Macedônia e nos ajuda. Por que será que estava pedindo ajuda? Deus sabia que Paulo seria útil nessa situação, nesses lugares, que ele trazer libertação para aquelas mulheres, trazer salvação. E a palavra diz aqui, no 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o evangelho. Tem pessoas que ela quer tomar decisões de sair, eu vou fazer missão, vamos dar um lugar aqui no Brasil, fazer missão na Bahia. Mas Deus nem mandou ele sair daqui para poder fazer missão. Você não faz missão nem à volta da tua casa, nem volta da tua igreja. Como é que ele vai sair daqui para ir para a Bahia fazer missão? Sem que Deus mandasse. E tem pessoas, quando ela toma essa atitude, ela chega lá um dia, dois, ela não aguenta mais, ela quer voltar. Aí começa a dizer: não, lá tá difícil, lá não tem água, lá não tem isso, não tem aquilo. Então começa a tomar começa a ficar depressivo. Poxa, eu tomei a decisão errada, volta para trás, já não quer mais servir a Deus. E a palavra diz aqui no 11, Paulo em Filipe, Lídia convertida. Olha para você ver, para vocês verem o que Deus tinha em Filipe. E a palavra diz assim: tendo pois navegado em Troade ou Trode, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipe, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Olha para ver o que Deus confirmou, aquela visão para Paulo. Paulo desceu até a cidade de Macedônia, Filipe, cidade de Macedônia, primeiro do distrito, a colônia. Nessa cidade permaneceu alguns dias. Como é bom, irmãos, a gente ser guiado pelo Espírito Santo. Como é bom a gente ouvir a voz do Senhor, saber que Ele está nos direcionando pela sua vontade, aonde que Ele quer nos levar. E nós temos que estar pronto em ouvir, em responder o chamado do Senhor. E Ele diz mais aqui: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinha concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Ela era temente a Deus. E quando Paulo falou, Deus preparou o coração dela, abriu os ouvidos dela para que ela entendesse o que Paulo estava dizendo ali, o que Deus queria que Paulo falasse ao coração daquela mulher, porque Deus sabia que ela estava sedenta por aquela palavra. E às vezes tem pessoas hoje que ouvem a palavra, mas não tem esse coração, um coração acolhedor, um coração desejoso de estar na presença do nosso Deus. E a palavra continua dizendo aqui: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Paulo ficou constrangido de ver a atitude de Lídia. Eu estava vendo aqui, procurei saber. Lídia era uma vendedora de tecido de púrpura da associação. Esse tecido era muito caro e ser a parte a uma associação
de Tiatira. Significava que Lídia era uma pessoa de posse. É possível que fosse uma comerciante bem-sucedida, com empregado para fazer a tintura e os tecidos da vestimenta que vendia. Então, demonstra aqui pela palavra que essa Lídia era uma comerciante bem-sucedida, que ali pode mostrar que realmente ela poderia ter empregados que faziam a tintura do tecido para ela poder vender. Então a palavra diz que ela ali não se preocupou se ela realmente é isso que a palavra diz que ela poderia ser uma comerciante bom, de status, tudo, irmãos. Ela não se preocupou com o status dela, mas ela preocupou sim de ouvir a voz do Senhor, de reconhecer que era Deus e crer que Ele tinha o melhor para ela. Aí quando chega aqui, quer dizer, aqui na Lídia, foi uma libertação maravilhosa. Ela aceitou a Jesus e a palavra diz que toda a sua casa. Quando chega no 16, aí é um outro acontecimento. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Então a palavra diz que muitos dias ela ia atrás e falava sobre isso. E quando chega no 18, aí a palavra diz que isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retire-te dela. E ele na mesma hora saiu. Por que ele saiu? Porque ele reconheceu que Paulo verdadeiramente era um homem de Deus, era um homem cheio do Espírito Santo. E a palavra diz que hoje nós temos poder e autoridade no nome de Jesus para poder mandar Satanás sair. Ele tem que sair, todo espírito maligno tem que sair no nome de Jesus. E Paulo aqui, ele já estava aqui já estava dando angustiando Paulo de ver aquela situação. Ele falou a verdade, esse espírito estava falando a verdade, mas isso ia trazer uma falta de fé nas pessoas, ia minguar a fé das pessoas, achar que a palavra que Paulo ia pregar era espírito maligno que estava revelando. E a palavra diz aqui no 19: vendo os seus senhores, porque essa moça era escrava desse espírito maligno, em adivinhação, falar com os mortos, dar dinheiro para o seu senhor. Então lucrava com essa mulher, com essa jovem. Os espíritos entravam nela e começavam então a revelar várias coisas ali das pessoas e davam dinheiro. E o Senhor então cobrava uma parte do dinheiro para poder usar a vida dessa mulher. E a palavra diz aqui que vendo o seu Senhor, que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Sila, os arrastaram para a praça à presença das autoridades e levando os pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costume que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. Este é o exemplo que Paulo e Sila está dando nessa carta para todos nós. Quem não se preocupou, o que preocupou é mesmo, o que ele tinha mais ali, vigente no coração dele, era pregar o evangelho, pregar Jesus ressuscitado, trazer a libertação para os cativos, dar vista aos cegos. Era isso que Paulo estava preocupado. E a palavra diz aqui no 23, e depois lhe deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que aguardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Sila oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Olha que interessante esse versículo, irmãos. Nós não chegamos a passar uma fagulha que o apóstolo Paulo passou seus companheiros, e nós fazemos doce,
Nós fazemos de tudo para não pregar o evangelho, a gente usa tanto empecilho, irmãos, para não estar no culto, para não estar fazendo visita, para não estar pregando o evangelho, para estar visitando. Eu não posso hoje, não dá, eu marco o dia que eu vou fazer, o dia que eu posso. Apóstolo Paulo aqui está dando um exemplo para mim, para você, para a igreja do Senhor aqui na terra. Eles estavam presos, nos pés, nu, chicoteados dentro da prisão, e mesmo assim, eles oravam e cantavam louvor, que impactou toda a prisão, que a palavra diz aqui, e depois de lhe darem muitos açoites, lançaram o cárcere, no cárcere, ordenando o carcereiro que guardasse com toda segurança, e este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. O que nós estamos fazendo hoje, o que serve essa palavra para nós, que nós podemos tirar deste exemplo de Paulo e Silas, irmãos? Que mesmo nas nossas aflições, mesmo nas nossas situações, irmãos, nós não podemos negar o nome de Jesus, nós não podemos rejeitar de fazer a obra, de achar que tudo isso é empecilho para mim, para você, de obedecer o chamado que o Senhor tem para mim e para você. Paulo aqui, Silas, meia-noite começou a orar e cantar, através do louvor e da oração, impactou toda a prisão. Você pode impactar, eu posso impactar. Não chegar e contar a nossa situação, eu estou assim, estou assado, mas simplesmente entregar na mão daquele que pode mudar a situação, daquele que pode mudar a circunstância, daquele que pode começar de novo. E a palavra diz aqui, no 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Por que o Senhor trouxe fez esse milagre na vida de Paulo e Silas? Porque Deus viu que eles não estavam olhando para a carne, para a situação que eles estavam passando, mas estavam ali em prol de fazer aquilo que foi ordenado, de obedecer o chamado, porque Deus mandou ele descer, o Senhor mandou ele descer para Listra, e para Filipe. O carcereiro despertou do sono, as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Olha que interessante. Carcereiro, depois ele ia suicidar, e Paulo bradou: não faça tal, porque aqui nós estamos. E ele então prostou aos pés de Paulo e Silas, dizendo: que agora o que eu faço? E Paulo então responde aqui: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. E a palavra diz aqui: pregar a palavra de Deus e a todos da sua casa. Irmãos, é coisa interessante. Será que nós podemos fazer isso que o Senhor tem nos mandado fazer? Pessoas que estão realmente presas, pessoas que estão presas espiritualmente, pessoas que estão cativas. E nós temos o antídoto chamado palavra de Deus, nós temos o antídoto do Espírito Santo. E nós não fazemos nada, nós passamos de largo. E a palavra diz aqui: despido, chicoteado e preso em um cárcere da mais alta segurança. Apesar desta deplorável situação, eles louvavam a Deus, creram, cantava durante esta provação, e os outros prisioneiros ouviram. Não importa qual seja a nossa situação, devemos louvar a Deus. Outros podem ir a Cristo por meio do nosso exemplo. Nós temos que ser exemplo aqui na terra, irmãos, porque a palavra de Deus lá em Mateus 5:13, o Senhor nos chamou como sal da terra e luz do mundo. Não adianta nós queremos ser sal só dentro do saleiro. Dentro do saleiro só vai ficar guardado. Nós temos que sair para fora para salgar aquilo que está precisando ser salgado, para provocar sede naquelas pessoas. E a palavra diz aqui:
O carcereiro puxou a sua espada para matar-se. Naquele momento, o carcereiro era responsável pelos prisioneiros. Se este fugisse, eles eram punidos com a morte. Então, ali o carcereiro temeu pela vida dele, porque sabia que se ele tivesse fugido ali, ele seria punido com a morte. Mas Paulo, cheio do poder de Deus, viu o Senhor trabalhando ali na vida dele, não só dele, como de todos que estavam ali. Porque a chuva vem para o justo e para o injusto, principalmente aqueles que crê. Ele automaticamente recebe o favor de Deus. E a palavra diz aqui no 16:31, a reputação de Paulo e Sila em Filipe era bem conhecida. Quando o carcereiro percebeu sua condição e necessidade, arriscou tudo para encontrar a salvação. As boas novas de salvação são expressas de modo simples. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Olha, irmãos, uma palavra simples que é para colocar na nossa boca. A gente não precisa fazer teologia, nós já estamos fazendo teologia, irmãos. Quando nós estamos pregando, lendo a palavra, nós estamos fazendo teologia. E a palavra diz aqui, aleluia, quando reconhecemos Jesus como Senhor e confiamos a Ele toda a nossa vida, a salvação nos é assegurada. E se você nunca confiou em Jesus para salvá-lo, faça depressa. Sua vida pode tornar-se repleta de alegria, como aconteceu ao carcereiro. O carcereiro ficou alegre, saiu saltitante, ele creu na palavra que saiu da boca do apóstolo Paulo. Ele viu o milagre. Ele não entendeu, mas ele viu ali o milagre. E ele então aceitou a Jesus. E Paulo diz aqui, Paulo e Sila considerava a família com muita seriedade. Por essa razão, a oferta de salvação foi feita a todo o lar do carcereiro e o servo e a família dele. Ainda assim, não foi a fé do carcereiro que salvou a todos. Cada um precisa ter fé em Jesus. Aleluia. Crer da mesma maneira que o carcereiro creu. A família inteira dele creu e foi salva. Peça a Deus que use você para apresentar Jesus à sua família e que ela venha a crer nele. Nós, como representante de Cristo nessa terra, como servo, como obediente com a palavra, pelo chamado, nós devemos pregar a palavra à nossa família e dizer: Senhor quer te salvar, Jesus te ama, sabe que tem dificuldade, tem muitos que têm dificuldade de crer, de aceitar, mas nós estamos pregando, estamos falando, orando, glorificando o Senhor pela vitória. E a palavra diz aqui que muitos em prisão, muitos servos estão em prisão nesta hora, estão sendo limitados pelo adversário, no sentido de impedir de falar de Jesus e evangelizar. Nesses dias, muitos estão sendo limitados pelo adversário, no sentido de impedir de falar de Jesus Cristo, de Jesus e de evangelizar. São muitas investidas para colocar o servo em prisões. Quantos servos estão em prisões, irmãos? Porque por uma enfermidade, porque não dá, porque sou tão pequeno. E assim a palavra diz que perdeu o emprego, lutas diversas, o abatimento espiritual. Porque não deu certo, eu não vou continuar. Porque não deu certo, eu não vou falar do amor de Deus, porque Deus não foi comigo, Deus não me deu a vitória. Mas a palavra diz aqui que o apóstolo Paulo, ele ali, pelo poder do Espírito Santo, aquele carcereiro foi salvo, não só ele, como toda a família. O posicionamento da igreja diante daquela situação era usar as armas poderosas, que é a oração e louvor. Foi o que eles fizeram, oravam e cantavam e glorificando o nome do Senhor. Qual é a situação que você não consegue vencer? Qual o problema que você está passando? Se você não chegou a passar, nem eu, passar um dedo, uma fagulha que o apóstolo Paulo passou e seus companheiros, e nós estamos reclamando, nós estamos dizendo: não dá, minha vida está caindo assim, porque está assado, porque eu estou, estou para parar de continuar a fazer a obra, eu estou querendo sair da igreja, eu estou querendo fazer. Irmãos, são coisas
que se nós deixarmos o adversário, vai colocar isso na nossa mente. Se nós der vazão, isso vai entrar no nosso coração. A gente vai dar lugar para esse tipo de conversa, desse tipo de situação que o inimigo vai colocar, soprar no nosso ouvido. E a gente vai colocar isso no lugar de Jesus Cristo, lugar do Espírito Santo. Porque o nosso corpo é o templo, morada do Espírito Santo. Nós devemos guardar este corpo para fazer a obra do Senhor, para poder estar trabalhando na obra, para servir ao Senhor. E a palavra diz aqui: muitos servos nessas horas estão passando por lutas tremendas, estão talvez totalmente limitados por suas lutas. As investidas têm sido grandes no sentido de deixá-los abatidos, prostrados diante da situação. Mas a palavra nos ensina que devemos estar sempre orando e louvando a Deus, que sabe e conhece todas as coisas e que pode nos socorrer e livrar no momento oportuno. Deus conhece a minha limitação, conhece a tua limitação, a nossa limitação. Deus não dá mais daquilo que nós possamos carregar, daquilo que nós possamos suportar. Deus, Ele deixa você e eu passando por situação até nós olharmos para Ele e clamar e crer, dizendo: Senhor, me socorre, me ajuda, estenda as tuas mãos poderosas. Assim como aqueles discípulos estavam no barco, Jesus estava dormindo, a tempestade veio e começou a gritar: Senhor, Senhor. Homem de pouca fé, por que temeste? E ali disse a palavra, e eles ali todos ficaram. Se Jesus estava no barco, eles começaram a temer de medo. Jesus está no meu barco e está no seu barco. Jesus nunca deixou meu barco e seu barco vazio. Ele está na polpa. Nós temos que crer que Ele está na polpa do nosso barco. E toda situação será mudada. Toda situação será invertida. E a palavra diz aqui, o resultado: o servo estava preso fisicamente, mas era livre espiritualmente. Por esta razão, estava glorificando a Deus. E isto que precisamos fazer: glorificar o Senhor Jesus por ter nos libertado das prisões. E mesmo em aperto ou aflição, não nos deixa só. Mesmo em aflição, em aperto, Ele nunca vai deixar eu e você só, irmãos. Ele nos socorre. Eu ouvi um testemunho essa semana no particular, foi uma coisa assim maravilhosa. Eu fiquei glorificando a Deus por esse testemunho. Irmãos, Deus, Ele socorre os seus, aqueles que realmente crê, aqueles que buscam, aqueles que oram, aqueles que glorificam o Senhor. Porque Deus quer ver uma atitude. Deus não tem que fazer mais nada. Ele já deu para nós as instruções, já deu o manual, já nos habilitou com poder e autoridade no nome de Jesus. Só temos que avançar, atravessar o mar em terra seca, no nome de Jesus. E a palavra diz aqui: os outros presos precisam ser libertos pelo poder que há no nome de Jesus, que liberta os encarcerados, dá vista ao cego, cura os enfermos e nos concede a salvação. Esta palavra é uma palavra que veio no meu coração nesta manhã. E eu quero crer, irmãos, que essa palavra foi transmitida à igreja do Senhor nesta noite. Se você crer, tu verás a glória de Deus. Para de reclamar, para de ficar murmurando o tempo inteiro. Parece que não está servindo a Jesus, parece que Jesus está tão longe. Jesus disse assim: estarei contigo até a consumação do século. Jesus está conosco todos os dias, em todos os momentos. Clama a Ele, clama a mim, responda-te coisas novas que você não conhece e não sabe. Nós devemos clamar a este nome, que é o nome sobre todos os nomes. Porque a palavra diz que Paulo e Silas, você imagina a situação de Paulo e Silas, nu, dentro da carceragem, todo chicoteado, todo marcado, mas mesmo com aquela dor, mesmo com aquela situação de vergonha, lançado dentro de um cárcere imundo,
Eu poder pensar, nossa Deus, eu te sirvo tanto. Saí da minha casa para te servir, para viajar, para fazer isso, aquilo. E agora olha o estado que nós estamos, nu, chicoteado, todo marcado. É isso que o Senhor tem para nós? Ele não falou isso. Ele simplesmente glorificava e cantava o Senhor. E orava. Exaltava o nome do Senhor. É desta forma que nós devemos fazer, irmãos. É dentro da igreja, é fora. Onde que nós estivermos, nós temos que glorificar o nome do Senhor. Reconhecer. Fazer reconhecer as pessoas que estão do nosso lado. Reconhecer que realmente nós servimos um Deus. Um Deus vivo. Um Deus que responde. Um Deus que liberta. Um Deus que socorre. Um Deus providenciador. Nós devemos fazer isso, irmãos. Uma vez nascido de novo, uma vez lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, nós já não somos mais deste mundo. Nós estamos aqui sim, sendo preparados, sendo moldados, até chegar no estado varonil de Cristo, para que o Senhor nos leve, para juntamente morar com Ele, para a eternidade. E nós ainda estamos nas nossas fraquezas, ainda nós estamos na nossa carnalidade, dizendo, Senhor, olha o que me fizeram, olha o que me magoaram, olha, Senhor, que falaram de mim, olha, Senhor, olha, Senhor, olha, Senhor. Ele fala, mas do que está reclamando? Do que queixa o homem? Dos seus próprios pecados? De atitude que não é para ser tomada, tomou? Não espera a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é longânima. E nós não temos paciência de esperar. Para nós tem que ser para onde? Tem coisas, irmãos, coisas que nós devemos fazer sim, da nossa parte, sim, temos que fazer. Mas devemos apresentar ao Senhor. Ele faça a tua parte e eu vos ajudarei. Eu sou contigo. Josué, não passe para a direita e nem para a esquerda. Olhe para o alvo. O nosso alvo é chegar até a Canaã celestial. Essa é a palavra desta noite que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que essa palavra tenha abençoado todos vocês que estão nas suas casas, todos vocês que estiveram até esse momento sendo ministrados por essa palavra. Você compartilha essa palavra, irmãos. Se foi bom para você, se fez algum efeito em você, passa para frente essa palavra. Pessoas que às vezes clamou para você, reclamou de alguma coisa, chega e mostra para as pessoas, olha, aqui tem uma palavra, um antídoto para você. É isso que nós devemos fazer, irmão. Temos que repartir. Se receber de graça dai. Nós estamos recebendo de graça, irmãos. Nós devemos dar de graça. Amém? Esta é a palavra desta noite. Vamos agradecer o Senhor. Eu quero dar os anúncios. Na próxima sexta-feira, nós teremos o culto presencial das 20 às 21h30. E o próximo domingo, nosso culto é às 18 horas às 20 horas. Amém? Dia 16, nós teremos a nossa confraternização. E 17, nós teremos a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agradecer o Senhor, porque já chegou a hora. Amém? Vamos concordar comigo com esta oração. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Oh Deus, nós somos abençoados nesta noite por esta palavra, Pai. Palavra, Senhor, que cura, que liberta, que nos limpa, Senhor, que converte o nosso coração. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos teus servos, meu Pai, ser um testemunho para nossas vidas, Pai. Ainda mais nesses dias, meu Pai, são dias de luta, dias, meu Pai, que às vezes é um dia de tristeza para muitos, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que nós temos crido. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é conosco, que o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, tem nos coberto com a tua unção redobrada. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, pelo teu sangue, meu Pai, que nos remiu do pecado e trouxe para a luz, para a tua glória. Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus, que essa palavra, meu Pai, venha fazer vida em cada coração, aqueles que ouvirem e aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem, meu Pai. Que teu Espírito Santo venha converter, Senhor, e convencer os corações, Senhor, em nome de Jesus. Pai, é isso que eu te peço
E já te agradeço, meu Deus, pelas famílias, nas suas casas, Pai. Pela tua igreja, Senhor, que estiveram comigo até este momento. Por isso, Deus, eu quero te louvar e desde já te agradecer em nome de Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus, igreja. Que Deus abençoe. Até sexta-feira tem mais em nome de Jesus. Amém?